Muito bem, nós sabemos que os evangelhos foram escritos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos para testificar a respeito de Jesus, para que tudo que ele fez, falou, chegasse até nós, chegasse aos seus discípulos no tempo e no espaço. No século XXI, no Brasil, nas nações, que o mundo todo pudesse saber quem é Jesus. Mateus, Marcos e João foram testemunhas oculares de tudo o que viram e escreveram a respeito de Jesus e do seu ministério. Agora, Lucas, ele escreveu como um historiador. Ele fez as pesquisas, ele entrevistou e ele trouxe o relato fiel dos discípulos, dos apóstolos e das pessoas contemporâneas dele, contemporâneos de Jesus. João escreveu o Evangelho para toda a humanidade. Escreveu trazendo o plano de Deus para todos os homens, um plano de salvação. Mas quem poderia salvar o homem? Um homem que estava perdido, um homem que entrou por um caminho de pecado. Como encontrar o caminho de volta para Deus? Como encontrar Deus? Como agradar a Deus, sendo que Deus não se agrada de pecado? No céu não entra pecado? Como poderíamos ser salvos? Então, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho ao mundo. Os islâmicos dizem que Alá é o único Deus e ele não tem filhos. Os judeus dizem Deus não tem filhos, ele não precisa de filho. Sim, mas as Escrituras, o Antigo Testamento mesmo, nos diz: beijai o filho para que não se ire, lá no Salmo 2. Em Provérbios capítulo 30, nos diz, do versículo 1 ao 6, fatiguei-me, estou cansado de ser homem. E ele diz, olha, quem fez todas estas coisas? Quem? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Lá no livro de Provérbios. Lá nos Salmos, nós temos todas as profecias falando a respeito do Messias e mostrando o Messias como Deus. Um governo eterno, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será, diz Isaías no capítulo 9, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem pode ser Deus forte? O Filho de Deus, o Messias. Não é só o Novo Testamento que nos mostra Jesus como Deus, não é só o Novo Testamento que nos mostra o Filho de Deus como Deus. O Antigo Testamento, Moisés fala de um profeta maior do que ele. Moisés fez tantos sinais, tantas maravilhas, falava face a face com Deus. Mas ele diz, vai se levantar um profeta maior do que eu, e vocês vão ouvi-lo. Quem não ouvir será morto. Ou seja, quem rejeita as palavras de Jesus, quem rejeita Jesus, está condenado. Como? Jesus disse, eu sou a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Qual homem, qual profeta jamais disse, eu sou o caminho para Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem jamais pôde dizer isto? Seria uma loucura um ser humano dizer isto. Somos finitos, mas Jesus, Yeshua de Nazaré, é o Filho de Deus, é Deus que se fez homem. Sim, Ele mesmo não precisou de ninguém chamá-lo à vida para ressuscitar. Não precisou de ninguém profetizar e dizer, Jesus, sai do túmulo, como Ele disse para Lázaro. Ele disse, eu dou a minha vida e a tomarei de volta, para que vocês saibam quem eu sou. Muitos dizem, Jesus nunca falou, eu sou Deus. Ele falou de várias formas. Ele disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão existiu 2000 anos antes de Cristo.
E ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Que ser humano jamais pôde falar uma coisa dessa? Somente Jesus de Nazaré. Ele é Deus, Ele é Pai da eternidade, Ele é Deus forte. Lá em Isaías, profetizado a respeito dele. E em João, no capítulo 1, versículo 32, nos diz, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Este é o testemunho de João. Este é o testemunho do último profeta do Antigo Testamento, João Batista. Ele disse ao povo da sua época, ele disse aos fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, ele disse à sua geração, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus que se fez homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é eterno. Ele já existia antes de mim, disse João. João testificou a respeito disto. E Deus havia dado a João um sinal, aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo. É esse. Você o conhecerá. Você terá o testemunho do Espírito Santo e saberá que ele é um Filho de Deus. João Batista chega a dizer, eu não sou digno de ser o servo dele. Eu não sou digno de servi-lo trocando seus sapatos, lavando seus pés. Ele é o Filho de Deus. Os islâmicos vão dizer que Jesus é apenas homem. Vão dizer que Jesus é o filho de Maria. Vão dizer que Jesus ficava cansado, que Jesus dormia, que Jesus comia, que Jesus foi homem. Sim, ele se fez um de nós. Deus, a Bíblia nos diz, Paulo nos diz na carta aos Filipenses, que ele deixou a sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo Deus, mas ele deixou a sua glória. E, tomando a forma de homem, ele se fez servo. Se fez servo. E ele se humilhou, ele foi humilde, indo até a morte, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, é o Messias, é Adonai, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele fez um teste com os conhecedores da Bíblia do seu tempo. Ele lhes perguntou aos fariseus, ele perguntou, que dizem vocês do Cristo, do Messias? De quem ele é filho? Pergunta fácil. E eles responderam, filho de Davi. Jesus disse, ok, certa resposta. Mas se ele é filho de Davi, como vocês estão achando, que ele é descendente de Davi, que ele é homem, filho de Davi, como o próprio Davi diz no Salmo 110, disse o meu Senhor Adonai, Deus, o Pai, disse o Senhor Adonai ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Jesus perguntou aos estudiosos da lei, se Davi chama o Messias de Adonai, um atributo de Deus, Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Eles não tiveram resposta. Eles não sabiam explicar. Eles estavam esperando um homem como Messias, mas o Messias é Deus. Acima de Davi, ele é a raiz de Davi, antes de Davi, sustenta Davi, fez Davi. Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus
que se fez homem. Totalmente Deus, totalmente homem, para salvar a mim e a você. Você já está salvo. Você crê em Cristo, é um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, ó Filho de Deus, ó Deus homem, Jesus de Nazaré. Eu entrego a minha vida a Ti. Recebe-me, lava-me, limpa-me e vem habitar em mim pelo Teu Espírito Santo, hoje e para sempre. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Amém. Pai, que alegria ter Jesus conosco, o Príncipe da Paz, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade. Glória ao Teu nome, glória a Jesus. Senhor, que nesta hora Tu possas estender a Tua mão sobre a vida de cada pessoa que nos assiste e trazer a Tua paz, a libertação, o perdão, a salvação, a cura, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.